bom sentir a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Deus. Glória a teu nome, Senhor Jesus. Glória a teu nome, Senhor Jesus. Quantos estão felizes essa noite? Aleluia, glória a Deus. Então, como eu já dei boa noite, é uma alegria estar na presença de Deus, é uma alegria poder estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. Que Deus nos use, que Deus traga uma palavra no seu coração, uma palavra que venha trazer mudanças nas nossas vidas, na minha e na sua, porque já transformou na minha e eu tenho certeza que vai transformar também na sua vida. Hoje o texto que nós temos para ler está lá no 6º livro da Bíblia, está lá em Josué. Nós vamos ler ali o capítulo 2, praticamente todo ele. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, acompanhe junto conosco. A versão que nós vamos estar usando é a ARA. Eu pediria para os irmãos agora que vocês pudessem se levantar para nós ouvir a palavra para ler a palavra de Deus. Então, Josué, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Repita comigo, prostituta. Cujo nome era Raabe. E pousaram ali. Então se deu notícias ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas de linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vales de Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor sem infundiz caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Soão e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Pai. Senhor Deus, fala conosco essa noite, Pai. Fala aos corações dos teus filhos, Senhor Jesus, que nossos corações estejam abertos a receber a tua palavra, Senhor Jesus. Que pelo teu amor e pela tua misericórdia, encontre corações com terra fértil, Pai, para germinar a tua palavra, Senhor Jesus, e que sejam propagadores da tua palavra, do teu amor e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, amados.
Hoje nós vamos falar sobre improváveis. Eu já fui um improvável. Alguém mais já foi um improvável? Aquele que de repente alguém falou assim, já alguns levantaram as mãos aí. Então nós fomos alguns improváveis, aqueles que não éramos para estar aqui, não éramos para fazer nada. Talvez as palavras lançadas sobre as nossas vidas foram que vocês não vão dar em nada, vocês serão qualquer. Mas Deus ouviu os nossos choros, os choros das nossas mães, e aqui estamos. Então é somente pela misericórdia. Eu estou aqui nesse púlpito hoje pela misericórdia do Senhor Jesus. E nós vamos falar dessa improvável, uma mulher prostituta, que resolveu mudar a sua direção da sua vida, por atitudes. Voltando um pouquinho aqui no texto, para nós dar um plano de fundo daquilo que nós vamos falar hoje. Então, Josué, depois que Moisés morreu, os 40 anos lá, eles passaram para a terra prometida. E Josué foi aquele que recebeu essa missão. Moisés morreu e Josué recebeu essa missão. E Deus falou para ele que eles iam estar conquistando essas terras. Após eles passarem ali o Rio Jordão, eles estariam conquistando. E a primeira conquista deles seria Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade onde toda ela era rodeada por uma muralha. Essa muralha, ela tinha mais ou menos 5 metros de largura, então poderia ser construído casas naquele local. E essa casa de Raabe era justamente nessa muralha que ela foi construída. Então nós vemos ali, Moisés ele assume essa responsabilidade de levar o povo de Israel a essa conquista. Josué, ele foi um dos 12 espias que foi mandado por Moisés para espiar a terra prometida. E lembrando-se que daqueles 12, 10 falaram que a terra que Deus tinha separado era uma terra que tinha realmente boas plantações, tinha as coisas boas lá, mas era uma terra rodeada por gigantes, era conquistada por gigantes, que seria muito difícil eles conseguirem conquistar aquela terra. Então houve medo, houve pavor naquelas pessoas e não houve fé. Mas o Josué e Calebe, eles falaram, não, aquela terra tem condições sim, nós temos condições, o povo de Deus tem condições de ir para lá e conquistar aquela terra. Lembrando somente esses dois, Calebe e Josué, que estavam naquele período ali, e mais as 12 tribos também vieram. Então Deus ele confia a Josué que ele estivesse levando o povo à terra prometida. E como ele já tinha feito uma época, ele já foi espiar, então agora ele tem o mesmo discernimento. Ele faz o quê? Só que em vez de agora ele mandar 12, ele manda dois espias. E esses espias, eles vão para essa cidade. Então ainda eles não tinham atravessado o rio, mas eles vão para essa cidade. E justamente para fazer aquilo que Josué tinha mandado, que era espiar a terra. E ver o que eles faziam, como que era a sua segurança, o que o rei fazia. E a pergunta que nos vem assim é, por que eles foram diretamente para aquele local? Por que eles foram para a casa de Raabe? Primeiramente, porque Deus já estava nesse negócio. Havia uma situação que Raabe ia ser alcançada. Alguma coisa estava acontecendo no seu coração. Então Deus manda eles para aquela direção. Então havia já um plano por Deus para que fossem até ela. Mas também, se nós olharmos de uma outra forma, se você é um espia, se você quer entrar em um local onde não querem que você perceba que você está lá, o melhor lugar seria um lugar onde muitos homens vão. Isso era comum lá naquela cidade. Então eles foram justamente para aquele prostíbulo. Lá eles não iam levantar suspeita, porque lá era um local que muitos homens iam. Então mais 2 homens não fariam diferença. Lembrando que eles estavam caracterizados do povo dali. Eles não foram como os povos de Israel. Eles foram descaracterizados. A roupa dele, o estilo deles, eles sondaram e foram diferenciados. E eles foram para lá. Então, primeira coisa, porque Deus estava no negócio. Segunda coisa, porque lá não iria levantar suspeitas por eles estarem naquele local. Então era uma casa frequentada por vários homens e mercadores. Imagine,
Raabe, uma mulher que provavelmente viu muitos homens passar por aquela casa. Mas agora aparecem dois homens diferenciados. Raabe, durante toda a sua vida, ela ouviu alguma coisa. 40 anos o povo ficou no deserto. E nesses 40 anos, esses mercadores que circulavam e viam esse povo, com certeza trouxeram informações para aquele local onde Raabe estava. E Raabe foi absorvendo, ela foi ouvindo aquelas coisas. Imagine um Deus que abriu o mar vermelho e eles passaram em seco. Todas aquelas pessoas ficaram 40 anos no deserto, se alimentando do quê? Do maná que Deus mandava. E ela foi ouvindo isso, e ela foi observando isso. Havia uma nuvem que ficava sobre eles durante o dia, para que o sol não ficasse tão forte. Haveria uma temperatura amena para eles, tranquilizando eles. À noite havia uma coluna de fogo que esquentavam eles. Os seus chinelos, como fala a palavra, eles não gastavam, as suas roupas não gastavam. Então ela foi ouvindo essas coisas, esses mercadores, eles foram lá e foram falando, e ela foi ouvindo essas coisas. E aquele coração dela foi sendo transformado. Então nós vemos agora, ela não só ouviu, ela escutou. Eu pergunto para vocês aqui, vocês estão me escutando? Vocês estão me ouvindo? Melhor, vamos dizer assim, vocês estão me ouvindo? E quantos estão me escutando? Vocês sabiam que há uma diferença nisso? Ouvir e escutar? Muitos de nós vemos aqui, dia após dia, domingo após domingo, e nós ouvimos a palavra de Deus. Mas infelizmente, nós ouvimos por aqui e sai por aqui. Nós precisamos escutar. Raabe, nesse momento, ela começa a escutar, ela não só ouve. Ouvir é ruído, tudo aquilo que nós ouvimos é ruído, mas quando você começa a escutar a palavra de Deus, você começa a ver transformação na sua vida. Raabe começa a escutar, e eu espero aqui que hoje, muitos de vocês não estejam somente mais ouvindo, mas estejam escutando a palavra de Deus, e amanhã, no decorrer da semana, nós ainda estaremos praticando aquilo. Nós praticaremos para o resto da nossa vida, porque nós não estamos mais ouvindo, nós estamos escutando a palavra de Deus. Quantas vezes nós temos ouvido e entrado por um ouvido e saído por outro? Você está aqui domingo após domingo, e as palavras estão se perdendo. Então nós precisamos escutar. Aquela mulher pagã, aquela mulher era uma mulher pagã, ela conhecia Deus. Ela não conhecia Deus e não nasceu num berço cristão, um berço de crente. Ela cresceu num berço pagão. Nasceu, mas ela creu. Nós entendemos que ela creu. Em algum momento, quando ela começa a ouvir, a escutar a palavra de Deus, ela muda e começa a praticar. E aqueles homens chegando até ela, agora, ela vê algo diferente. Ela vê aqueles homens chegando, e nós vemos ali que o rei de Jericó, assim que eles chegaram, passou um tempo lá, o rei já manda uma mensagem, manda uma carta, talvez algumas versões estejam falando que é uma carta, uma mensagem, mas ele manda uma informação. Raabe, esses homens que vieram até você aí, manda eles embora. Manda eles embora porque eles são espias. Imagine, você está num reino, onde o rei te conhece e ele manda uma mensagem para você, manda eles embora. O que Raabe faz? Raabe fala para eles que eles já tinham saído. Fala para o rei, eles já foram naquela direção ali, vão que vocês vão atrás dele e vocês vão conseguir alcançá-los. Raabe, ela começa a pensar e ela escolhe para quem ela vai dizer o seu sim e para quem ela vai dizer o seu não. Naquele momento ela disse não para o rei. Imagine, aquele rei poderia, se ele viesse a saber, ele poderia mandar matá-la. Mas ela prefere dizer não ao rei e dizer sim a Deus. Por quê? Porque ela escutou o que aqueles homens tinham falado. Ela começou a crer. Pense bem, uma pessoa que era pagã, ela não conhecia, ela não nasceu num berço de pessoas que conheciam a Deus, mas ela começa por ouvir, por escutar a palavra de Deus, ela começa a se entregar.
Olha só que interessante, um teólogo, William Cowper, ele disse que uma meretriz foi escolhida para ajudar na conquista. Foi um evento totalmente estranho, mas afinal, Deus sempre opera de maneira misteriosa para realizar as suas maravilhas. Então, uma meretriz, uma prostituta, ela foi usada para que fosse conquistada aquela cidade. Deus vai agir totalmente diferente daquilo que você pede para Ele. Você pede uma coisa para Deus, talvez aquilo vai vir naquela direção, mas o que vai acontecer para que aquilo comungue naquela situação, é só Deus que sabe como Ele vai trabalhar. Você quer uma coisa, você quer que seja direto e reto. Deus de alguma forma vai transformar aquilo, porque Deus quer transformar você, quer trabalhar no seu coração, quer trabalhar na sua vida, e nós precisamos disso. Raabe naquele momento, ela precisava daquilo, e ela percebeu, olha, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a vida da minha família. Imagine como nós podemos fazer isso em nossas vidas, prestar atenção, ouvir o que Deus tem falado para nós. Lá em Josué, no 2,6, ele fala assim: ela, porém, os fizera subir ao eirado. Então, algumas Bíblias vai estar falando sobre terraço e outras eirado. Eirado e eirado, e terraço é a mesma coisa. E os escondera entre os canas de linho, que ela tinha disposto em ordem no eirado. Raabe, ela reconhece aqueles homens, que aqueles homens representavam algo diferente. E ela então resolve escondê-los, dizer não para o rei, contrariando aquilo que o rei queria. Ela poderia ser morta, mas ela vê a chance e fala e esconde eles. Quem acredita, governa. Quem indica, tem iniciativa, também governa. E quem tem fé, também governa. Guardem isso. Então, quem acredita, governa. Quem tem iniciativa, governa. E quem tem fé, também vai governar. Se você quer governar alguma coisa, tem essas 3 características. Aquela mulher, ela sabia que poderia acontecer alguma coisa. E ela começa, nós vamos ler agora em seguida aqui, o que aquela mulher começa a falar. Imagine, uma mulher que era uma pagã, começa agora a profetizar. As coisas que ela fala sem acontecer, ela está profetizando, porque nem aqueles espias conseguiram enxergar aquilo que Deus ia fazer com eles, ia dar a terra prometida. Mas ela, sem ter conhecimento algum, naquele momento, ela começa a profetizar. Ela vê o que Deus vai fazer. Aqui no versículo 8, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, olha bem, e que o pavor que infundiu caiu-se em todos os moradores da terra. Eles estão desanimados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito, né? E também que fizeram aos 2 reis de Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desanimou o coração deles, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é um Deus de cima dos céus e debaixo da terra. Aleluia. Foi essas palavras que essa mulher pagã disse para aqueles homens. E nós percebemos que, se nós olharmos um pouco para essa terra de Jericó, ela era uma terra muito forte, fortificada mesmo. Aquelas muralhas davam uma certa assim, não, nada vai acontecer conosco. Eles tinham essa arrogância de dizer que ninguém vai conquistar. Antes, só que vendo aquilo que Deus já estava fazendo com o povo de Israel, agora ela fala o quê? Que eles estão destruídos, que eles não têm mais esperança, porque eles sabem que o povo de Deus vai vir e vai conquistar. Mas a cegueira era tão grande nos olhos deles que eles não conseguiam se entregar. Eles sabiam do que ia acontecer, mas não conseguiam se entregar. Só que Raabe faz diferente. Raabe, ela faz diferente. E ela vai justamente falar com os espias, e ela tem uma atitude.
Essa mulher vai ensinar 2 virtudes. Essas virtudes precisam estar em nossas vidas. Nós temos que ter bem em mente essas 2 virtudes. A primeira virtude que Raabe teve foi crer. Imagine uma mulher que era pagã e que tinha nascido nesse berço pagão, não conhecia nada de Deus. Agora ela começa a crer, sem ninguém falar nada, simplesmente porque ela começou a escutar aquilo que Deus estava fazendo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender que é crer. A palavra crer no hebraico é ter certeza. É ter certeza que aquilo vai acontecer. Eu não sei o que você está esperando, o que você está buscando, mas primeira coisa, se você crê, você tem que ter certeza. Ainda que venha ventos, ainda que tente te abalar, que tente te tirar da presença de Deus, creia. Assim como Raabe fez. Creia nas palavras, creia naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, ela fala. Aquela mulher, ela reconhece a sua fraqueza. E ela pede que eles tenham misericórdia dela. Você sabe o que é a junção da palavra misericórdia? Misericórdia é de 2 palavras a junção dela. É miséria e code. Code vem da palavra cardíaco, coração. E misericórdia vem de miserável. Então, 2 palavras. Misericórdia e cardíaco. Junto da misericórdia. E quando você pegar miserável, é colocar no seu coração, ter uma misericórdia, é você ter que amar quem não merece. A Raabe, por tudo aquilo que ela estava passando na sua vida, por tudo que ela representava, uma mulher que com certeza nem a sua família tinha amor por ela, porque ela vivia numa profissão ou numa situação ali na vida dela, que nem os seus pais. Eles só queriam o seu dinheiro, aquilo que ela podia proporcionar, mas eles estavam totalmente desordenados, não gostavam da presença dela, porque ela trazia algo para eles, talvez faziam chacotas do pai dela. Tua filha é a prostituta, tua filha é a meretriz. Para a mãe tinha vergonha daquela filha. Talvez isso estivesse acontecendo, mas ali ela pede o que então? A misericórdia. Talvez no coração dela, naquele momento, ela falasse assim: eu não mereço, mas é exatamente naquele momento que ela clama misericórdia. E nós precisamos disso. Nesse momento que nós precisamos disso, é o momento que nós mais precisamos. Nós achamos que nós não merecemos na nossa cabeça, mas nós temos que clamar. E ela clamou por essa misericórdia de Deus, mesmo ela não achando que ela não merecia. O Senhor pegou ela e começa a mudar a vida daquela mulher, da sua linhagem, da sua família. Quando você menos merece ser amada é quando você mais precisa. Ela era uma desprezada, humilhada, usavam ela, tinha valor naquela sociedade. Ela mesma não acreditava nela, nem a sua família, e quando ela menos merecia ser amada, Deus veio. Mas sabe por que Deus veio até ela? Por que Deus veio até ela? Porque ela creu. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. Ainda que você esteja numa situação de pecado, uma situação complicada na sua vida, o Senhor sonda o seu coração. Por que você está? Em que condições que você está ali? Você quer sair daquela situação? Deus sonda o seu coração. E é isso que Raabe fez. Raabe estava numa condição, mas ela queria mudar de vida. Olha lá o que em Hebreus fala, em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele torna galador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, a primeira coisa, ela creu, ela teve fé. Então, ela começa a agradar a Deus. Vocês estão comigo? Vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo? Eu espero que vocês também estejam me escutando. Deus não faz escolhas, Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhas mais bonitinhas, mais preparadas, mais inteligentes, para aquele que sabe falar. De repente você conhece uma pessoa que sabe falar, então Deus não se agrada só disso.
para aquele que faz uma teologia ou que faz uma faculdade, às vezes a gente pensa que Deus talvez tenha alguma preferência por essas pessoas, ou que de repente ela seja um pastor. Não, Deus não faz acepção a nenhuma dessas coisas. Deus quer o quê? Um coração que creia nele. Se você crer nele, Ele estará contigo, Ele estará ouvindo o teu coração, estará sondando o seu coração. Deus dá a oportunidade para quem crê. Guarde isso no seu coração. Aquela mulher nem conhecia Deus e creu. Naquele momento foi algo tão lindo, extraordinário, foi algo verdadeiro. Quando ela crê, e Deus, Ele sonda o seu coração. Veja que lá em Hebreus 11:31 agora, fala da seguinte forma: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque ela escolheu paz aos espias. Aquela mulher que era meretriz, ela marcou uma geração. O nome de Raabe foi escrito 3 vezes no Novo Testamento. Ela marcou a sua geração. Você sabe que existe lá em Hebreus os heróis da fé. O nome dela está lá. O nome da Raabe está lá no Heróis da Fé. Lá em Tiago 2, 25, 26, de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando os emissários os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui a Raabe, ela foi justificada pela obra. Ela teve a fé, mas ela foi justificada pela obra. Ela fez algo, em algum momento que ela tomou aquela iniciativa, ela creu, ela fez algo, ela tomou uma atitude. Então essa é as nossas obras que nós temos que fazer. Primeira coisa é crer. Raabe, ela não só teve fé, ela teve obras. Primeiro ela creu, depois ela tem as obras. Ela recebeu aqueles homens de Deus na sua casa. Ela entrou para a história dos homens de fé e de mulheres de fé. A gente tem noção disso? Você tem noção do que é isso, estar nesse local da fé, nesse livro? É algo muito importante, sabendo ainda que somente 2 mulheres estão lá. Somente de todas as mulheres, 2 somente entraram nesse livro. Ela resolveu entregar a sua vida a Deus. Ela resolveu entregar os seus sonhos, os seus projetos, os seus pensamentos, o seu corpo, os seus sentimentos, as suas vontades. Ela se entregou tudo a Deus. E eu pergunto a você, o que você tem entregado a Deus? O que você tem entregado a Deus? Será que você tem entregado a sua vida? Será que você tem entregado os seus talentos a Deus? Será que você tem entregado o seu corpo a Deus? Será que você tem entregado o seu smartphone, as suas redes sociais a Deus? Ou tem mistério aí? Tem coisas escondidas lá. Aos meus olhos, aos olhos dos homens, elas podem estar escondidas, mas a Deus não. Presta atenção, essa é a palavra que Deus tem para nós essa noite, porque você pode esconder aos olhos dos homens, mas não de Deus. Aquela mulher tomou uma decisão, e olha só que interessante, eu poderia dizer que a pregação de hoje ela é 3D, ficaria bem famosa na internet, a pregação 3D, muitas pessoas iriam procurar lá na internet, lá. Que pregação 3D, interessante, né? Mas você sabia que essas 3D são: decisões decidem destinos. Marquem na sua vida. Decisões decidem destino. O que você tem decidido? Preste atenção nisso. Ela soube, naquele momento ela renunciou àquela vida que ela levava. Davi também, da mesma forma, era uma pessoa que as pessoas não acreditavam, mas ele creu e derrubou gigantes. Aquilo que não era possível aos olhos dos homens se tornou possível. Nós estamos vindo de uma campanha do impossível, e nós começamos agora a falar de coisas que eram impossíveis, mas Deus começa a tornar elas possíveis. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Uma outra situação que aconteceu lá em Atos 16, no 30 e no 31, foi quando o carcereiro, ele chega, Paulo, ele foi liberto,
O anjo chegou lá e libertou, abriu todas as portas. E aquele carcereiro, quando ele acordou, ele viu aquilo acontecendo, ele tentou se matar, e ele sai correndo, e daí ele chega e encontra com Paulo. Daí vamos ler aqui Atos 16, 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que nós temos que fazer é crer. Se nós crermos, você e a sua casa será salvo. Que palavra é essa? Isso é uma palavra de Paulo falando daquilo que Jesus fez por nós, morreu na cruz. Então nós temos que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão entendendo essas coisas? Nós temos que crer. A incredulidade impede que você receba milagres na sua vida. Muitas pessoas não viveram milagres ainda porque não acreditam, não teve fé suficiente para acreditar no milagre. Quantas mulheres, homens de Deus, que perderam a fé. Hoje, se nós olharmos, nós estamos vivendo uma geração líquida, que para qualquer coisa eles estão parando. Eu oro, não acontece nada, eu paro. Eu já não acredito mais. Eu mudo de igreja, eu faço um monte de coisa. Há uma incredulidade nas pessoas. Elas, qualquer coisinha, elas param de orar. Nós não vimos o testemunho da pastora aqui, falando que 8 anos ela estava orando para o seu esposo, e com um pouco mais de tempo, ele foi alcançado. Quantos de nós não teríamos parado, talvez no primeiro ano, talvez no primeiro mês? Ela teve persistência. Então temos hoje uma geração líquida que não quer mais crer, não quer mais ter trabalho, querem que as coisas venham de graça, venham rápida. Essa geração que nós estamos vivendo, ela tem isso, ela quer essas coisas instantâneas, mas Deus tem o seu tempo. E Deus, quando Ele te diz um não, Ele está trabalhando. Quando Ele está pedindo para você se aguardar mais um pouco, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em você, na sua vida. Quem mandou você parar de orar? Alguém mandou você parar de orar? Só alcança quem acredita, só acredita quem resiste, quem tem resiliência. A palavra resiliência é exatamente isso, é você não somente estar apanhando, não, é você ver a situação, o que está acontecendo na sua vida, ver aonde eu posso depositar a minha fé e acreditar que o Senhor vai vir e vai mudar a minha vida. Isso é ter resiliência, não é ficar só apanhando. Nós não podemos ficar aqui só apanhando, não, nós temos um Deus que nos apoia, que nos dá força, que nos ajuda. Então nós temos que colocar isso, mas para isso você vai ter que o quê? Dobrar o seu joelho e buscar em oração. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. A segunda virtude que Raabe teve, em um determinado momento ela age. Ela não só creu, ela começa a agir. Vamos ler lá o texto. Agora, pois, jura-me vós, peço, pelo Senhor. Lá está em Josué 2, 12, 13. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, para os espias, também dela usareis para com que a casa do meu pai, e que me dares um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, contudo, o que tem, e de que livres da nossa vida da morte. Então ela pega e faz uma súplica para aqueles espias. Ela pede para que agora eles poupem a sua vida. Então ela viu a oportunidade e começa a agir. E ela chega para eles e fala isso. Ela pensou, e olha só que interessante, ela não pensa só nela. Ela poderia falar muito bem ali, me ajude, me perdoe. Mas não, ela começa a lembrar do quê? Da sua família. Ela pede para que a sua família seja poupada. Aquela mulher que não conhecia nada começa a pedir agora pela sua família. Essa mulher teve ousadia. Se o rei soubesse que ela se escondeu aqueles homens, ela provavelmente seria morta. Deus, Ele sonda o coração. Essa atitude mudou toda a trajetória da sua vida, da sua família. E eu pergunto a você agora, o que você tem feito quando a sua família está em risco? O que você tem feito quando acende a luz amarela? Começa a piscar, sinal de perigo, sinal de que tem algo errado, fora do normal, acontecendo na sua casa. O que você faz?
Aquela mulher entendeu que eles chegaram ali, eles vieram espionar a terra, porque eles queriam tomar aquela terra e que todos aqueles que não acreditavam iriam morrer. Ela tomou uma atitude. O que nós podemos fazer quando a nossa família está? Dobrar os nossos joelhos, colocar na presença de Deus. Nós temos que intervir, de alguma forma pedir a Deus, não olhar somente para o nosso umbigo. Muitas vezes nós olhamos somente para nós, nós queremos as coisas boas só para nós, e esquecemos da nossa família, esquecemos dos nossos pais, dos nossos filhos. Os filhos nós não esquecemos, nós sempre oramos, mas dos nossos pais nós às vezes esquecemos, e eles foram quem deram a vida por nós. O que você faz? Você fica em cima do muro? Por coincidência ela morava em cima do muro, né? E você vai permanecer ainda em cima do muro? Ela resolveu sair daquela região. Nós temos que parar de ficar em cima do muro. Nós temos que pedir a Deus para que Ele venha nos ajudar. Fingindo que nada está acontecendo, a casa está caindo, o seu casamento está à beira de um precipício. O que você está fazendo? Está tudo se desmoronando. Aquela cidade vai se desmoronar. E o que você faz? O que eu e você temos feito para salvar a nossa família? O que nós temos feito? Aquilo que assusta, aquilo que está nos preocupando, aquilo que talvez você tenha colocado lá, o teu filho está se perdendo, tem a comunicação do seu esposo com os seus filhos não está acontecendo, a sua comunicação de esposa com o seu esposo não está acontecendo mais na sua casa, você não consegue ouvir mais os seus filhos, está tudo errado, está tudo de alguma forma, o sinal amarelo piscando, o sinal vermelho piscando, o que você está fazendo? Essa mulher, ela pegou e agiu, ela viu a oportunidade e colocou a sua família e começou a buscar. Então nós temos que fazer da mesma forma, nós temos que orar e buscar por essas vidas que estão ao nosso lado. O que você faz? Será que você é uma pessoa de pouca fé ou você é uma pessoa que tem fé? Ou você é uma pessoa que só frequenta a igreja? Muitas pessoas estão frequentando somente a igreja. Além de só estar ouvindo, não estão escutando, estão somente frequentando. Estão vendo as coisas acontecerem, estão vendo as situações cada vez piorarem dentro do seu lar e não estão fazendo nada. Talvez o que elas fazem muito é pedir oração para os outros. Você lembra que esses dias eu falei aqui que nós temos que começar a tomar decisões em nossas vidas? E nós vimos aqui que decisões decidem destinos. Tem horas que você não tem que mais chegar e querer delegar as coisas para os outros. Nós muitas vezes queremos terceirizar, queremos que os outros orem, queremos que os outros façam as coisas, queremos que os outros tomem decisões às vezes por nós, aonde nós temos que tomar essa decisão. Aquilo chegou até Raabe, ela vai chegar, vai consultar o pai dela, não, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer sim para o rei ou sim para aqueles homens de Deus? Não, ela agiu. Nós temos que agir, nós temos que tomar essas decisões. E aonde que nós vamos tomar essas decisões? Nós vamos ter que dobrar os nossos joelhos, nós vamos ter que começar a se colocar diante de Deus e falar: Senhor, fala comigo, mostra as coisas para mim, me ajuda, me orienta, para que nós não venhamos a depender dos outros, porque nós vamos prestar contas quando nós chegarmos lá de quem? Dos nossos familiares, daqueles que estão em nossas casas. E você muitas vezes está cuidando de muita gente, mas não está cuidando daqueles que estão na sua casa. Primeiramente, aqueles que estão na sua casa. Depois as coisas, a igreja. Depois o seu trabalho. Aí nós temos que entender, primeiramente é Deus na nossa vida. Depois a nossa família. Depois o quê? O ministério, o nosso trabalho. E nós às vezes invertemos tudo. Colocamos até filho na frente de Deus. Colocamos o esposo na frente de Deus. As nossas visões, elas estão fora do foco. Nós temos que pedir a Deus, clamar para que Ele nos oriente a colocar as coisas na direção certa, nos locais certos. Amém, meus queridos? Raabe, ela reagiu e resolveu acreditar e crer num Deus que era poderoso, que levaria a cura. Deus levou a cura ao cego, milagres, ela decidiu acreditar. Toda crise, olha uma outra palavra que nós temos que pegar para nós. Nós queremos fugir normalmente das crises, desses momentos de dificuldade. Você sabia que a crise é uma encruzilhada? Todo momento de crise na tua vida é um momento de encruzilhada. E essa crise chega para todo mundo, qualquer momento. Na sua vida, na minha vida.
Talvez você já chegou nela. Talvez você esteja passando por ela. Talvez você vai passar por ela. Talvez você já passou um monte e ainda tem mais algumas para você passar. Mas nós precisamos entender que toda crise é uma situação que nós podemos tomar uma atitude. Essa encruzilhada, você tenha uma direção para a direita e uma direção para a esquerda. Eu não vou falar nada, mas vai para a direita. Melhor. Estou brincando, pessoal. Vamos pegar a direita, vamos à direção, vamos orar a Deus, vamos buscar para qual lado nós iremos. Que atitude nós vamos tomar? E nós temos duas atitudes, não tem outra. Não tem, é o que você vai fazer. Você vai fazer uma coisa ou vai fazer a outra. Uma pode te levar a um fracasso. E a outra pode te levar a uma salvação eterna. O que você quer? Você quer a salvação eterna ou você quer a morte? Então nós temos que olhar e pensar a Deus e pedir: Senhor, me dê essa oportunidade de estar ciente de todas as coisas que estão acontecendo. E nesse momento não olhar somente para a crise e se apavorar. Ver que ali nós podemos ter uma atitude. Essa decisão está com você. Você vai se levantar ou vai deixar uma geração, um legado da sua família de fé, uma pessoa que acreditou? Todos vocês têm que cruzar esse momento e você vai decidir para onde você vai. Vamos continuar lendo ali em Josué 2,15. Ela então o fez descer por uma corda, pela janela, porque a casa em que residia estava no muro da cidade. Isso está em Josué 2,15. Pulamos agora para Josué 18. Se vindo a nós a terra, não atares esse cordão de fio de escarlate, a janela por onde nós fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos e toda a tua família de teu pai. O 19 agora. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém deles puser a mão. Também, se tu denunciar-nos esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeras jurar. Aqui tem uma coisa interessante. Vocês viram ali no primeiro que ele fala corda? Então, quando eles descem aquela muralha, é corda. Mas quando ela fala para colocar agora na janela, já não é mais corda, é cordão. Prestaram atenção nisso? Uma hora é corda, outra hora é cordão. Essa cordão, ele tinha mais uma característica, era uma cor escarlate, cor vermelha. A cor vermelha representa sangue. Cordão descreve... a corda foi utilizada para descer, deixa eu ver, corda, cor vermelha. Eu queria saber o cordão, que eles desceram na cor vermelha. Eu esqueci o que ele fala aqui, mas é como se fosse uma ação de Deus, uma ação ali, uma misericórdia. O cordão, ele quer dizer algo que te dá uma chance, te dá salvação. Essa é a finalidade do cordão. Então, uma hora é corda, depois ele vira cordão. A partir do momento que é para a salvação dela, vira cordão, e da cor vermelha. Ela vai dizer assim, que ela precisa pendurar na sua janela, porque quando o exército invadir a Jericó, esse cordão precisa estar na porta, porque onde estiver esse cordão, não terá morte, não tem danos, mas tem salvação. Repare que quando ela desce, chama corda, quando ela sobe, é cordão. A palavra cordão, aqui achei, no hebraico significa esperança. Eles vieram trazer esperança, eles vieram trazer um tempo novo sobre a vida dela. Se nós fizermos uma associação rápida, aonde que foi usado o sangue do cordeiro? Nas portas daqueles que estavam lá no Egito. Aonde estava lá nas portas aquele sangue, não houve morte do primogênito. Então houve salvação. Naquela casa onde está colocado agora aquele cordão de escarlate, não tem mais morte, tem salvação. Aleluia! Aqui está o mistério de Deus é exatamente esse. O que você tem buscado para a sua casa é a salvação dos seus familiares. Então nós temos que colocar um cordão. Qual que é o cordão que você tem colocado na sua casa? É Jesus Cristo.
é o Cordeiro. É Ele que vai impedir a destruição da sua família. Então nós temos que, assim como essa mulher fez, de colocar esse cordão. Talvez muitas das pessoas olharam aquele cordão na casa dela. Você está louca colocando esse cordão aí? O que você quer com isso? Você quer chamar atenção? Muitos olharam. Talvez nós, nas nossas vidas hoje, tem pessoas falando para você assim, você que está lá na sua casa, estão dizendo, o que você está fazendo? O que você está fazendo indo na igreja tudo? Você coloca as coisas na presença de Deus. Então, você está louca? Assim como Raabe, você está louca? Mas essa loucura que Raabe fez de colocar aquele cordão na sua janela, trouxe salvação para ela e para a sua família. Aquele cordão é Jesus Cristo. É isso que você tem que buscar na sua vida. Esse cordão, Jesus Cristo. Aleluia. Hoje é dia 17/3 de 2024. Você que entrou aqui de repente pensando, não tem mais jeito. Eu estou orando e não está acontecendo. Talvez você tenha sentido um momento de você esticar uma bandeira branca. Largar os bets, talvez seja essa palavra que muitas pessoas falam, eu vou largar os bets. Não faça isso. Continue na presença de Deus. Talvez você esteja orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, teus filhos não estão na presença de Deus. Talvez o seu esposo não esteja na presença de Deus. Isso não paire no seu coração, essa vontade de trazer essa bandeira branca. Mas talvez isso esteja acontecendo na sua vida. E hoje é o momento que Deus fala assim, eu tenho um milagre para a tua vida. Eu tenho algo para a tua vida, mas você precisa crer. Você precisa crer. Porque muitas vezes nós somos impedidores de que aquilo aconteça na nossa vida. Deus tem muitas coisas para trazer na nossa vida, mas nós não cremos, nós não conseguimos crer. Nós olhamos para aquele marido, meu Deus, esse daqui nunca vai aceitar Jesus. Ele nunca vai aceitar Jesus. Mas eu aceitei. Eu estou aqui. Por muito tempo ela orou por mim. Eu era uma pessoa que não estava aqui. Estava perdido nesse mundo, mas eu cheguei aqui. E quantos de nós, se nós formos falar aqui, não eram esses perdidos? Quantos filhos estavam perdidos e nós temos aqui hoje na casa de Deus? Então nós temos que ter essa fé e crer. Deus vai, no momento certo, na hora certa, Deus vai trazer ele para a nossa vida. O que Deus pode fazer na minha e na sua vida? Os improváveis. É esse que Deus gosta de usar. Esses improváveis que Deus gosta de usar. Ele confunde todo mundo. Toda a sabedoria do homem ele confunde. Ele pega aquele que não dá nada. Os que não dá nada ele pega. Assim foi para José. José foi preso, foi feito um monte de coisa. Ninguém dava nada para ele. O que ele se tornou? Governador do Egito. Mudou toda a vida do Egito e do povo de Israel. Davi, o último a ser chamado. De todos os filhos, o último a ser chamado, aquele que ninguém dava nada, foi o rei Davi. E tantos outros que nós podemos falar. Os improváveis. Deus está aqui, basta você crer. Deus vai te honrar. Presta atenção nisso aqui. Deus vai te honrar naquele lugar onde você foi desprezado, onde não acreditaram em você, onde falaram mal de você, te criticaram, te julgaram. Eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tenha fé nisso. Aleluia, glória a Deus. Ainda falando dessa segunda virtude de Raabe. E sabe o que eu entendi, buscando, que eu entendi? Que pessoas fracas, elas pedem oportunidades. Nós falamos então que Raabe, ela aproveitou uma oportunidade e ela salvou a sua família. Prestem bem atenção, pessoas fracas pedem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. Pessoas extraordinárias criam oportunidades. Aleluia! Aleluia! Pessoas extraordinárias criam oportunidades. Muitas vezes você vai ter que criar oportunidades, elas não vão cair do céu para a sua vida. Você vai ter que dobrar o seu joelho, pedir oração, direção de Deus, e além de tudo crer que Ele vai criar uma oportunidade para você. Olha o que o discípulo Mateus escreveu. Nós falamos, e eu frisei algumas vezes aqui, que
a prostituta Raabe. Vocês viram que várias vezes eu fiz vocês repetirem a prostituta Raabe. Essa mulher que era prostituta, pecadora. Agora olha o que Mateus escreve lá em Mateus 1, no versículo 5 e 6. Prestem atenção. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou a rei Davi. E o rei Davi a Salomão, do qual fora mulher de Urias. E se você continuar lendo essa genealogia, você chega em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa atitude que essa mulher teve lá naquele local, lá onde que ela era uma prostituta, lá onde que ninguém dava nada para ela, ela creu, ela teve entendimento e ela mudou a sua vida. O nome dela foi escrito no livro dos heróis da fé, e ela ainda mais, ela participou da genealogia ela participou da genealogia de Jesus. Se ela tivesse de repente em algum momento parado, dizendo, não, eu não aguento mais, eu não quero mais, olha o que tinha acontecido, mas ela teve fé, mudou a sua direção, mudou a sua vida, mudou a sua família. Dessa prostituta que era uma improvável, que ninguém acreditava, que todo mundo apragrejava, falava mal, é a mãe de Boaz. Você sabe quem era Boaz? Ele foi aquele homem que a Ruth ele era velho, mas a Ruth ela não tinha condições. Ela chega para ele e fala para ele se ele aceitava. Ele aceitou ficar com ela. Ele já na sua velhice, ele é um homem rico, abençoado, mas ele é um homem tão bondoso que ele ajudava as outras pessoas. Ele é essa pessoa, esse Boaz. Então ela foi de uma forma a vida dela foi tão ruim, mas agora através dessa mudança a sua família foi salva, e ela gerou Boaz, um homem que ajuda a Ruth, que estava num momento de dificuldade também, havia uma necessidade na vida dela, ele não negou-se. Então olha o que a sua família pode fazer. Por isso que nós temos que lutar, por isso que nós temos que buscar, e a genealogia de Raabe ainda chega em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Estou caminhando para o final. Raabe, ela entra na genealogia de Jesus. Nenhuma mulher, presta atenção, nenhuma mulher entrou na genealogia de Jesus. Apenas Raabe, a mulher improvável. Sara também entra no Heróis da Fé, porque Sara já não podia mais gerar. Na sua velhice, ela deu risada. O anjo ainda falou com ela lá. Ela deu risada. Depois o anjo falou, não, você vai ter um filho. Mas ela também entrou no Herói da Fé. Ela não podia gerar mais, mas Deus fez um milagre na vida dela e ela gerou. Aquela que ninguém acreditava, que ninguém dava moral nenhuma, e que eu entendi, não existem impossíveis na vida de ninguém. Quando Deus quer transformar, quando a pessoa quer mudar de vida, Deus transforma. Aleluia! Houve homens que marcaram e tocaram na sua intimidade, mas aqueles homens entraram e fizeram uma aliança com ela. Com quem nós temos feito aliança? Irmãos, onde vocês têm depositado a sua fé? Essa pergunta fica marcada nos seus corações também. E vocês devem perguntar e vocês devem responder. Com quem nós temos feito aliança? E onde nós temos depositado a nossa fé? Eu peço para que a igreja fique em pé. Feche seus olhos e apenas ouça o que eu vou falar. Sua atitude, sua fé, sua incredulidade. Quantas vezes o Senhor falou algo para você? Pessoas para falar com você, usou pessoas para falar com você, e você não acreditou. Entrou aqui e saiu por ali. Por aqui a incredulidade no seu coração e você não acreditou. Hoje é uma noite de mudar a história de algumas mulheres e homens aqui. Hoje o Senhor quer mudar a história aqui. Quantas vezes você está sozinha lá com Deus, questionando a Deus, conversando com Deus, chorando na presença de Deus, e você diz assim: Deus, eu quero mudar de vida,
eu não aguento mais essa vida. Puxa, Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Nessa noite eu quero te convidar, você a fechar os teus olhos, que você esqueça todo aquele passado que te aterroriza, a pendurar aquele cordão vermelho hoje lá na sua casa, porque a partir do que você crê, a esperança vai chegar. A esperança de Deus hoje para as nossas vidas. Deus quer firmar uma aliança com você, porque Ele tem transformação para a sua vida. Aleluia! Ele tem cura para a sua vida, aleluia. Ele tem uma nova história para a sua vida, aleluia. Ele quer mudar a sua história, Ele quer tirar você da lama e te levar para cima.